Olá, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos falar mais um pouco sobre a topologia fraca de um espaço vetorial normado. No último vídeo, nos últimos vídeos, né, a gente já viu algumas propriedades dessa topologia. A gente já viu que ela é a menor topologia no espaço vetorial normado, que torna todos os funcionais lineares do seu espaço dual contínuos. A gente viu que ela é uma topologia de Hausdorff. Isso a gente viu como são os abertos básicos dessa topologia. Isso aí foi tudo no vídeo lá da aula retrasada. Na aula passada a gente falou sobre convergência fraca. A gente viu que convergência forte implica convergência na topologia, é, é, na topologia fraca, mas que a recíproca em geral é falsa. E a gente finalizou a aula, né, mostrando que se a dimensão do espaço for finita, as duas topologias são idênticas. Tá? Então só vai ter algo novo que a gente está fazendo aqui se a dimensão do espaço for infinita. É exatamente isso que a gente vai verificar no início aqui da aula, tá? Então, a gente vai começar com esse exemplo aqui, que é o seguinte: a gente vai pedir que a dimensão do espaço é, do nosso espaço vetorial normado, vamos pedir que essa dimensão seja infinita, certo? E o objetivo desse exemplo vai ser mostrar que a esfera unitária de E, certo? O conjunto dos vetores de E que tem norma igual a 1, não é um conjunto fechado na topologia fraca, certo? Então vamos denotar aqui, ó, S E como sendo o conjunto dos x em E, tais que norma de x é igual a 1. Então a gente quer mostrar que esse conjunto não é fechado na topologia fraca. O que mostra já que essas topologias são diferentes. Porque, obviamente, ele é fechado na topologia da norma, na topologia induzida pela norma do espaço. Então, nesse caso, em que a dimensão de S seja infinita, a topologia, a topologia que a gente definiu aqui, né, essa topologia fraca, ela realmente é estritamente mais, ela é estritamente menor do que a topologia da norma. Para a gente mostrar isso, a gente vai fazer o seguinte. Bem, é claro, né, que se a gente define BE agora como sendo o conjunto dos x em E, tais que a norma de x é menor ou igual a 1, certo? Então, SE está contida em BE. A gente vai agora fazer o seguinte, a gente vai mostrar que essa bola aí unitária fechada está contida no fecho da esfera na topologia fraca, certo? Para denotar isso, eu vou escrever assim, tá? Então tem esse sigma e estrela aqui em cima subscrito na barra, certo? Essa parte aqui ó, das inclusões a gente já sabe. Falta essa outra, certo? Se a gente fizer isso, a gente vai ter meio caminho andado, porque a segunda coisa que a gente vai mostrar aqui é que esse BE ele é um conjunto fechado na topologia fraca. De fato, vai ser a primeira coisa que eu vou demonstrar aqui. Ó. Note que, ó, lembra que a norma de x, né, pode ser vista como o máximo, né? Isso aí a gente viu lá atrás como consequência do teorema de Rambanach, certo? Como o máximo de f de x, certo? Para f no dual, com norma menor ou igual a 1. Dessa forma, a norma de x aqui, ó, ela aparece no meu conjunto, na definição do meu conjunto BE. Portanto, a gente pode representar BE da seguinte maneira, como a interseção para f no dual, certo? Para f no dual com norma menor ou igual a 1, da imagem inversa
certo? Já que a gente está aqui, ó, com o módulo de f de x, e no caso da bola, eu preciso que isso aqui seja menor ou igual a 1, tá certo? Então, eu preciso pegar a imagem inversa do intervalo de menos 1 a 1, fechado, certo? Se eu fizer essa interseção aí, eu vou ter justamente todos os x que têm norma menor ou igual a 1, certo? Sendo que cada imagem inversa dessa aqui é um conjunto que é fechado na topologia, na topologia fraca. Por quê? Porque isso aqui é um fechado da reta e f é uma função que é contínua na topologia fraca. E interseções arbitrárias de fechados são fechados. Então, isso aqui é fechado, certo? Em sigma e é estrela, certo? Por causa disso, pronto, daí, certo? Essa parte aqui ainda está faltando mostrar, tá? Então, aqui ainda falta, a gente vai fazer isso daqui a pouco. Mas, supondo que a gente já fez isso, certo? Se a gente passa o fecho aqui, ó, em todos esses elementos, o que é que vai dar? A gente vai ter que o fecho da esfera na topologia fraca está contido no fecho de BE, que é igual a BE, porque ela é um conjunto fechado da topologia fraca, e o fecho de BE está contido no fecho da esfera. Portanto, o fecho da esfera, certo? Bem, a esfera está contida em BE, que no caso é igual ao seu fecho, que é igual ao fecho da esfera na topologia fraca. Isso mostra então que o fecho da esfera é maior, certo? Do que a esfera, o que mostraria que SE não é fechado. Isso aí completaria a demonstração. Tá? Então só falta mostrar isso daqui. Como que eu demonstro isso? Então eu tenho que mostrar ó, que, certo? E lembrando que isso aqui finaliza, tá? Então se x está está em BE, então eu tenho que mostrar que ele está também no fecho da esfera, certo? O que é que significa isso? Eu tenho que mostrar que, dado um aberto qualquer da topologia fraca, beleza? Que contenha x, então esse aberto tem que intersectar a esfera, tá certo? Então, se x está em BE e V é um aberto da topologia fraca, contendo x, então temos que mostrar que V interseção SE é diferente de vazio. Ah, bem, esse V aí eu posso supor que ele é um aberto, que é uma vizinhança básica, né? Daquelas de X. Então eu posso supor que existem, então, sem perda de generalidades, existem F1 até Fk em E estrela, certo? E epsilon maior que zero, tais que, então eu posso supor que V tem esse formato aqui, ó, V igual ao conjunto dos y em E, certo? Tais que o módulo de f de y menos x, isso aí é menor que epsilon, certo? Para ir de 1 até k. Então, posso supor isso sem perda de generalidades, porque esses conjuntos aí formam uma vizinhança, formam uma base de vizinhanças de x, né, no caso, na topologia fraca. Maravilha. Então, vamos observar agora o seguinte, ó. Se eu considerar a aplicação linear aqui, ó, f, que vai de E em RK, certo? Quem é K é o número de funcionais que eu tenho aqui que vão definir esse meu aberto V, tá certo? O que é que f faz? F de x é o vetor f1 de x, f2 de x, etc., até fk de x, certo? F é linear, certo?
Então, f é linear e mais. F não é uma aplicação injetora. E não é injetora. Por que que não é injetora? Bem, se F fosse uma aplicação injetora, então, então F seria, né, um isomorfismo de E sobre a sua imagem. Então, daí a gente veria que a dimensão de E é igual à dimensão da sua imagem, mas a imagem dele é um subespaço de RK, portanto tem dimensão menor ou igual a K, teria dimensão finita. Mas a hipótese inicial da gente aqui foi que a dimensão de E é infinita, tá certo? Então F não é injetora, portanto, existe existe alguém, existe um certo elemento, vamos denotar ele assim, ó, existe um certo elemento x0 em E, tal que f de x0 é zero e x0 não é zero, certo? Então, tal que x0 é diferente de zero e fi de x0 é zero para todo i de 1 até k. Beleza? Dessa forma, então, se eu definir aqui, ó, se a gente definir, certo, y de t como x0 mais t vezes x, certo? Então, y de t está em V para todo t real. Beleza? Por que que isso é verdade, né? Porque se eu fizer aqui, ó, módulo de fi de y de t menos x, certo? O que vai dar... Desculpa que eu coloquei aqui errado. Que deveria ser x menos... Desculpa, x mais t vezes o... Pronto, x0. Pronto. Pronto, deveria ser assim. Y de t igual a x mais t vezes x0. Se eu fizer a diferença disso aqui com x, vai dar t vezes x0, sendo que fi é sempre linear. Então, esse módulo aqui vai dar t vezes fi de x0. Fi de x0 é zero para todo i. Portanto, esse módulo aqui sempre dá zero, então vai dar menor que epsilon, qualquer que seja o epsilon que a gente pegar. Tá? Então, y de t pertence a V para todo t em R, certo? Então, agora, ou seja, f de t dada pela norma de y de t. Ou seja, é a norma de x mais t vezes o x0, certo? Então, f de 0 é a norma de x, certo? Sendo que x é um elemento que está onde? Na bola unitária fechada de E. Então, essa norma aí é menor ou igual a 1, certo? E, ó, se eu fizer o limite de f de t quando t tende a mais infinito, como esse x0 aí é diferente de zero, esse meu vetor aí vai ficar cada vez maior, né? Esse comprimento dele, essa norma dele vai ficar cada vez maior, vai tender a infinito também. Beleza? Portanto, a norma, desculpa, f de 0 é menor ou igual a 1 e f de t tende a infinito quando t tende a infinito. Dessa forma, logo existe um certo t0 maior ou igual a zero, tal que f de t0 é igual a 1. Só que quem é que é f de t0? É a norma de y de t, né? Então, é a norma de y de t0, que é 1. Com isso, esse y de t0, a gente já sabia que o y de t ele estava em V para todo t real. Então, esse y esse elemento aí, esse y de t0, ele está em V. Mas como a norma dele é 1, ele também está na esfera. Tá? Portanto, esse conjunto aqui, essa interseção, ela é diferente de vazio, como a gente queria demonstrar. Então, x está no fecho da esfera na topologia fraca, certo? Isso completa a demonstração, tá bom?
Beleza? Com isso a gente vê ó, que a bola unitária fechada está contida no fecho da esfera na topologia é fraca, né? Como a gente já sabe que a esfera é um conjunto fechado na topologia é, é fraca, passando o fecho em todo mundo, a gente chega nisso aqui, ó, que a esfera está contida na bola fechada, que é igual ao fecho da esfera. Portanto, a esfera é estritamente menor que o seu fecho, o que mostra que a esfera não é fechada nessa topologia, tá bom? Em particular, a gente viu aqui, ó, que esse aberto básico da gente, ele contém essa reta inteira aqui, ó, certo? Isso aqui é uma reta. Então, os abertos da topologia fraca sempre têm uma reta inteira no interior deles, beleza? Maravilha. Então, isso já mostra que se a dimensão do espaço for infinita, a topologia da norma é maior e, certo? Ela é estritamente maior do que a topologia fraca. Vamos ver mais um exemplo aqui que a gente deu esse exemplo que envolveu conjuntos fechados, né? Vamos dar um exemplo agora com conjuntos abertos, certo? Então, de novo, se a dimensão de E for infinita, então a bola, vamos chamar aqui, ó, essa bola, vamos chamar de o conjunto agora de x em E, tá? Tais que a norma de x é menor do que 1. Então agora é a bola aberta. Então eu vou mostrar que esse conjunto não é aberto, certo? Não é aberto na topologia fraca. Não é aberto, tá? Então repara que eu não posso usar a mesma argumentação que eu usei aqui, porque eu teria uma interseção arbitrária de abertos. Aí eu não posso garantir que é aberto. Só poderia se fosse uma união, tá? Então pronto, vamos supor que B é aberto, tá? Então suponha que B é aberto na topologia fraca. Então, se eu complementar, ele é fechado. Logo, B complementar é fechado. Então, B complementar é o conjunto dos elementos de E que tem norma maior ou igual a 1. Beleza? Beleza. Então, nesse caso, a esfera de E ela é igual ao, ao complementar da bola aberta interseção com a bola unitária fechada. Sendo que a gente está supondo aqui ó, que esse conjunto ele é fechado, e a gente viu no exemplo anterior que esse aqui é fechado. Interseção de fechados é fechado. Então, se a bola unitária aberta ela fosse aberta na topologia, na topologia fraca, a esfera unitária seria fechada, mas a gente acabou de ver que ela não é. Tá? Uma contradição. Então, a bola aberta unitária não é aberta na topologia fraca. Como a gente viu agora há pouco, os abertos da topologia fraca precisam sempre conter uma reta inteira, né, dentro deles. E a bola aberta não contém nenhuma reta dentro dela. Beleza? Então isso realmente já mostra que se a dimensão for infinita, a topologia fraca ela é estritamente menor do que a topologia da norma. Vamos ver agora, certo? A gente viu, né, que nem sempre um conjunto que é fechado na topologia forte, como a gente viu aqui, ó, a esfera ela é fechada na topologia da norma, mas nem sempre é fechado também na topologia na topologia fraca. Todo fechado da topologia fraca é fechado na topologia da norma. Por quê? Porque a topologia fraca está contida na topologia forte, na topologia da norma. A recíproca nem sempre é verdadeira, como a gente viu nesse exemplo. Mas se o conjunto for um fechado forte e for um conjunto convexo, aí ele é fechado também na topologia fraca. Vamos demonstrar isso agora. Então, nosso próximo resultado vai ser esse, certo? Proposição: se F é um
fechado, se eu não indicar se é forte ou se é fraco, tá? Então, eu estou falando de fechado na topologia da norma. Se não for indicado nada, é na norma. É um fechado convexo, então F é fechado na topologia fraca de E. Bem, então, se F for o espaço inteiro, não tem o que fazer, porque é claro que F também vai ser um fechado na topologia fraca, né? Então, eu posso supor aí, sem perda de generalidades, que F não é o espaço inteiro, certo? Suponha F diferente de E, certo? Então, o que eu vou fazer vai ser mostrar que o complementar de F, certo? Que nesse caso vai ser não vazio. Eu vou mostrar que ele é um aberto na topologia fraca, certo? Então, deixa eu escrever aqui. Vamos mostrar que o complementar de F é um aberto fraco, certo? Beleza. Então, se X pertence ao complementar de F, então eu posso usar a segunda forma geométrica do teorema de Rambanach para separar X, que é um conjunto é o conjunto que tem apenas o X, né? É um conjunto que é compacto na topologia da norma, e F, que é um conjunto fechado e é convexo, né? Os dois conjuntos serem convexos. Então, por Rambanach, existem F no dual de E alfa real, tais que F de Y é menor que alfa, que é menor do que F de X, para todo Y em F, certo? Estou achando algum hiperplano que separe F e o conjunto unitário contendo X de maneira, é, de maneira estrita, certo? Beleza. Então, é para que o X aqui, ó, e a gente está vendo aqui que o X, então, ele pertence à imagem inversa por F do intervalo de alfa até mais infinito. Isso aqui é um aberto da topologia fraca, certo? Vamos chamar isso aqui, digamos, de V, certo? Então, é um aberto da topologia fraca que contém X, contém qualquer que é um ponto arbitrário, tá? Então, existe um aberto que contém X da topologia fraca e esse aberto não intersecta F. Por quê? Porque para todo elemento de F, F de Y dá menor que alfa, certo? E para elementos de V, F de elementos de V vai dar maior que alfa. Ok? Então, nós temos X pertence a V e V interseção F é vazio. Portanto, V está contido no complementar de F. Certo? Isso mostra o quê? Isso mostra que o complementar de F realmente pertence à topologia fraca de E. É um aberto fraco. Então, F é um fechado fraco. Completando a demonstração. Beleza, pessoal? Então, em geral, fechado fraco é fechado forte. Fechado forte nem sempre é fraco. Mas se for um fechado forte e que seja um conjunto também convexo, aí é fechado na topologia, aí é fechado nas duas topologias logo, certo? Então agora vamos para os últimos resultados dessa parte, certo? Sobre topologias fracas, para que no nosso próximo vídeo a gente comece a falar sobre outra topologia, outra topologia de interesse para a gente, que vai ser a topologia fraca estrela.
que vai ser uma topologia que a gente vai definir no espaço dual, certo? Então, antes de a gente ir para esse outro tópico que vai ficar para o nosso próximo vídeo, a gente vai ver mais dois resultados, né? Então, o primeiro deles vai ser um lema, tá? Que é o seguinte, beleza? Ó, digamos que eu tenha então, se x tal é um espaço topológico, certo? Qualquer, e eu tenho uma aplicação T que vai de x em E, certo? Com a topologia fraca. Beleza? Então, T é contínuo. Se somente se F composto com T, repara que aqui está certo, né? Porque T vai de X em E, não é isso? E F vai de E em R. Então, isso aqui vai de X em R. É uma aplicação contínua para todo F em E estrela. Certo? Ou seja, continuidade de aplicações que possuem como contradomínio o espaço com a topologia fraca, qualquer que seja o domínio, pode ser vista também em termos dos funcionais, certo? Em termos das composições com funcionais. Vamos demonstrar. Tem uma parte fácil, beleza? A parte fácil é a ida. Se T for uma aplicação que seja contínua, tá? Então, se F é um funcional no dual, a gente sabe que F é contínuo se E tiver essa topologia aqui. Então, F e T vão ser funções que vão ser contínuas. Composição de funções contínuas é contínua, então não tem o que fazer. Essa primeira parte aí é óbvio. Vamos para a recíproca. Como é que eu demonstro, então, que T é uma aplicação contínua? Então, eu tenho que pegar um aberto daqui, mostrar que a imagem inversa dele, por T, é um aberto de X. Beleza? Maravilha. Então, seja V um aberto da topologia fraca. Como a gente viu lá no primeiro vídeo sobre a topologia fraca, né? Então, V é uma união arbitrária de interseções finitas de imagens inversas de abertos, certo? Onde esses abertos aí são abertos da reta. Onde VI é aberto em R. E aqui eu esqueci do I também, tá? I, FI pertence a estrela e não precisa especificar isso, tá? Porque eu já indiquei aqui que é uma interseção finita. Beleza? Bem, daí, quem é que é a imagem inversa de V por T? Imagens inversas, certo, se comportam bem em relação a uniões e a interseções. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso passar essa imagem inversa para dentro da união e para dentro da interseção. Então vai ficar T a menos 1 de FI a menos 1 de VI. T a menos 1 de FI a menos 1 é a mesma coisa, então vai ficar assim, ó, união arbitrária de interseção finita seria T a menos 1 de FI a menos 1 de VI. T a menos 1 de FI a menos 1 é a mesma coisa que FI composto com T a menos 1 de VI. Certo? Mas FI composto com T é uma aplicação que é contínua de X em R. Então, isso aqui é um elemento aberto em X. Portanto, isso aqui pertence à topologia de X, que eu chamei aqui em cima de tal, né? Então, interseções de abertos continua sendo aberto. União arbitrária de abertos continua sendo aberto. Então, isso aqui é aberto de X, completando a demonstração.
beleza? Então, como eu falei, continuidade de aplicações com contradomínio no espaço normado com a sua topologia fraca pode ser visto em termos de composições confuncionais, de continuidade das composições confuncionais no espaço dual. Vamos dar uma aplicação para esse lema e a gente finaliza a aula. Certo? Então vamos lá para a nossa proposição. Certo? Então, sejam E e F espaços normados e T de E em F, certo? Uma aplicação linear. Então, vamos lá aqui, ó. Se T for contínua quando E e F tiverem as suas topologias das normas, então T é contínua se E e F tiverem suas topologias fracas. Então, para simplificar isso, eu vou representar isso assim. T é contínua forte, forte, ou seja, topologia da norma em E e topologia da norma em F, então T é contínua, é fraca e fraca. Certo? Então, se for contínua com as topologias das normas nos dois espaços, então T é contínua com as topologias fracas dos dois espaços. A recíproca é verdadeira se E e F forem espaços de Banach. Certo? Então, se E e F forem Banach, então a recíproca é verdadeira. A recíproca a gente já demonstrou em outro vídeo, tá? A gente usou para isso o teorema do gráfico fechado. Mas eu vou demonstrar de novo. Como eu falei antes, os vídeos são meus, eu faço o que eu quiser aqui. Tá? Então vamos lá. Como é que eu mostro o item 1? Certo? Então o que eu quero mostrar é T vista assim, ó, de E e topologia fraca em F com topologia fraca. Eu quero ver que a aplicação vista desse jeito aí, ela é contínua. Então, eu estou vendo T de um espaço topológico arbitrário e com contradomínio algum espaço normado com a sua topologia fraca. Né? Então, de acordo com o lema que a gente viu aqui, para a gente garantir isso, basta mostrar que a composição de T com funcionais de F estrela é sempre contínua, certo? Então, basta mostrar que F composto com T, certo? Que vai de onde em onde? De E com topologia fraca em R, é contínuo para todo F em F estrela, certo? A primeira coisa a observar é que F composto com T é um funcional linear, né, definido em E. Vamos mostrar que esse funcional linear está no dual de E, que ele é limitado. Certo? Então, se x pertence a E, então, módulo de F composto com T de x é a mesma coisa que o quê? Isso aqui vai ser módulo de F de T de x. Isso é menor ou igual que norma de F. Norma de F existe, né? Porque F está no dual do espaço F. Vezes norma de T de x. Mas eu estou supondo que T é contínuo forte e forte. Então, isso aqui vai me dar menor ou igual também que norma de T, norma de x. Certo? Ou seja, a norma desse funcional linear aqui é menor ou igual que essa multiplicação, norma de F, norma de T. Então, como a gente falou, F é um funcional linear definido em E e que a gente acabou de ver que é limitado. Portanto, F está no dual de E. Certo? Com a topologia é, é fraca, né? Em E, portanto,
F composto com T é contínuo, porque todo funcional do dual é contínuo quando tem a topologia, tem a sua topologia fraca. Então, ok. E vamos agora para a recíproca. Para a recíproca, eu vou ter que usar o teorema do gráfico fechado, como a gente já fez antes, certo? Então, supor que T é contínuo da topologia fraca de E para a topologia fraca de F, significa que o gráfico de T é fechado, tá? A aplicação que seja contínua, né? Se o contradomínio for Hausdorff, implica que o gráfico é fechado. Então, o gráfico de T é fechado na topologia produto das topologias fracas, certo? Essa topologia está contida na topologia produto das topologias fortes, certo? Por quê? Porque essa aqui está contida na topologia forte de E essa aqui está contida na de F. Então, essa topologia aí está contida na topologia produto de E cartesiano F. Então, o gráfico de T é fechado na topologia produto de E cartesiano F. Como os dois espaços são de Banach agora, o teorema do gráfico fechado, certo? Só porque os espaços são de Banach, tá? Se não fossem, não poderíamos usar. Então, esse teorema garante que T é uma aplicação contínua de E em F. Finalizando a demonstração. Beleza? Então, até aqui é isso que a gente tem para falar sobre a topologia fraca de um espaço normado. A partir da próxima aula, a gente vai começar a falar sobre a topologia fraca estrela. Como eu falei, vai ser uma topologia que vai ser definida no dual do espaço, certo? E aí, com ela, a gente vai ter um monte de resultados interessantes, como, por exemplo, um dos mais importantes, né, que é o teorema de Banach a la Bourbaki. Beleza, pessoal? Então, é isso por hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.